Meus queridos, se você tem uma Bíblia em sua casa, está nos acompanhando e quer conferir comigo a palavra de Deus, abra no livro do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ao capítulo 8, e o versículo 23 e o versículo 24. Que está escrito: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Meus queridos irmãos, darei um tema sobre o poder de Cristo, visto que lemos no livro de Mateus. Mateus descreve alguns milagres que Jesus fez, como também nos outros evangelhos. Mateus vai nos falar que Jesus percorreu toda a Cafarnaum. Pois bem, quando nós começamos a ler o capítulo 8, logo nós vimos que Jesus desceu do monte, e o leproso assim o seguiu, o acompanhou e gritou: Mestre, se quiser pode me limpar. Jesus disse: quero, seja limpo. E ele ficou limpo. Jesus mandou que ele fosse, mostrasse aquela oferta, oferecesse aquela oferta que Moisés ordenava. Louvado seja Deus. Observamos que Jesus agora entra dentro de Cafarnaum. E a Bíblia diz que estando ele, Jesus em Cafarnaum, Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, pedindo a Jesus que curasse a sua filha, porque ele tinha uma filha única, de quase 12 anos. Um centurião, era um criado, que estava maribundamente doente e atormentado. Jesus disse que ia lá e ia dar-lhe saúde. Mas interessante é que aquele centurião, um homem que tomava conta de 100 soldados, era um chefe. E a Bíblia vai dizer que ele disse: não, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas que mande somente uma palavra, e o criado dele é sarado, porque ele era homem de autoridade. Dizia para os seus soldados: vem, ele vem, faz, ele faz. Dizia para o seu criado: faça isto, e assim ele fazia. Mas tu não, manda somente uma palavra, e o meu criado é sarado. Interessante que Jesus achou naquele homem fé, e que Jesus, olhando, e disse: nem mesmo em Israel tenho encontrado tanta fé. E se nós assim olhar o texto, nós vamos ver que aquele moço foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Estou percorrendo para chegar à mensagem que ele.
A Bíblia vai dizer, e o Mateus descreve, que Jesus entra na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava doente, jazendo com muita febre. Jesus toca ali na mão, e aquela mulher imediatamente foi curada daquela febre, daquela enfermidade. Louvado seja Deus. Eu já quero profetizar para você na direção da palavra de Deus. Se você está doente e está me ouvindo, com certeza Jesus pode te curar. Com certeza Jesus pode te levantar desta cama. Louvado seja Deus, porque o poder de Jesus é muito grande. E eu estou pregando sobre o poder de Jesus. Ele pode fazer um milagre hoje na tua casa, porque com certeza Jesus está entrando na tua casa. Louvado seja Deus, através desta palavra. E a Bíblia diz que Jesus ficou até a tarde. E à tarde a Bíblia vai dizer que trouxeram muito doente, muitos enfermos e endemoniados. E ele com a sua palavra curou todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu te digo que você pode ser curado nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pregando um pouco meio lento para que você entenda o que eu esteja pregando, o que eu estou pregando nesta manhã. Que você compreenda o poder de Cristo. Ele tem poder, Ele tem autoridade, louvado seja Deus. Ele não tem o poder dele, louvado seja Deus. Ele tem poder para te levantar, te curar. Glória seja dado o nome de Jesus. Observe isto, que o versículo 18 vai dizer: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. Mas logo, a Bíblia vai dizer que um escriba veio de encontro a Jesus e disse: Jesus, as raposas. Ele procurou saber e disse a Jesus que aonde Jesus o fosse, ele o iria. E Jesus vai dizer para ele: a raposa tem covil e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde inclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Observamos essa passagem. Filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Jesus realmente estava falando da sua morte, porque Jesus não inclinou a cabeça, Jesus tombou. Então ele estava falando da sua morte. E logo apareceu outro discípulo, e dizendo que eu seguia Jesus aonde ele fosse. Jesus olhando para ele, e ele disse para Jesus: que eu ia sepultar o seu pai. Jesus disse para ele: deixe que os mortos enterrem aos seus mortos. Basta tu e o me segue. O que é que nós entendemos esta palavra? Quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Pois bem, aquele cidadão, aquele moço que morreu, não tinha se encontrado ainda com Cristo, mas o homem simplesmente no pecado, ele está morto.
morto para Deus, morto espiritualmente. Porém, aquele cidadão, aquele discípulo que encontrou-se com Jesus, ele se encontrou-se com Jesus, ele se encontrou-se com a vida. E Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, o que morreu estava sem Cristo, e aquele que ia sepultar também estava sem Cristo. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Mas basta tu ir e me segue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observamos, estou percorrendo ao texto. E no versículo 23, a Bíblia vai dizer: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. Mateus vai registrar e vai nos dizer que houve uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas águas. E Jesus estava dormindo. E os seus discípulos caiu um pavor, caiu um medo. E disse: mestre, o acorda que estamos perecendo ou vamos perecer. Imagino eu. A Bíblia diz que os seus discípulos seguiam. E a maioria dos discípulos de Jesus era pescador. Sabia muito bem remar o barco. Sabia muito bem sair-se de uma tempestade. Inclusive Pedro estava lá. Mas não puderam. Essa tempestade era fora do comum. Observe uma coisa: quando Jesus se acorda, Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Acalmou o vento e a tempestade, houve uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu fico pensando, imaginando, porque em nenhuma outra parte, a não ser essa mesma mensagem, Jesus acalma o vento e a tempestade. Mas se nós olhar o que Deus fez, Jesus não repreende. Mas por que Jesus está repreendendo agora o vento e o mar? Observe que quando ele, na multiplicação, que despediu aos seus discípulos, que os seus discípulos entrou também no barco, e Jesus ficou, segundo a Bíblia diz que ele o observou, e houve uma grande tempestade que Jesus andou por cima do mar. Pedro vai de encontro a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus entra no barco, não precisa repreender a tempestade. A Bíblia diz que o mar se acalma. Porém, aqui nesse texto, Jesus repreendeu o vento e o mar. E houve uma grande bonança. Meu amigo, preste atenção, querido, amados irmãos que me ouvem. Se a tempestade tem entrado em tua casa, se o vento ao contrário tem invadido, você está com medo, está desesperado, tua fé vai embora. Deixa eu te dizer, Jesus ainda está no barco. E com certeza essa tempestade vai ter que se acalmar. Essa tempestade vai ter que parar, e o vento ao contrário vai ter que parar.
Louvado seja Deus, não tema nesta manhã. Deus, Jesus ainda está no teu barco, nada está perdido. Levanta a tua cabeça, glorifica o Rei do Rei e o Senhor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Houve grande bonança. E aqueles homens se maravilharam. Sério que homem, que até o vento e o mar lhe obedecem. Interessante que os discípulos sempre estavam com Jesus, sempre andavam com Jesus, e ainda não tinha visto este milagre. A tempestade se acalmar quando Jesus fala, e o vento, ao contrário, teve que parar. Observe que eles se maravilharam, e eles disseram: que homem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Este é Jesus de Nazaré. Este é aquele que eu vos prego nesta manhã para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está pensando que sua casa está perdida, que sua casa não tem mais jeito, tudo está indo de água abaixo, é mentira do diabo, porque Jesus está no barco. E por certo o Senhor vai se levantar sobre essa tempestade na tua casa. Louvado seja Deus, e tudo vai dar certo, porque Ele é Senhor. Agora, por que Jesus teve que acalmar o vento e o mar, e por que o mar se levantou? Jesus estava, observe logo antes, Jesus estava atravessando para a terra dos Gadarenos, a terra de Gadara, a terra dos endemoniados. E por que se levanta essa tão grande tempestade? Porque o versículo 28 vai dizer: e tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo do sepulcro tão feroz, era que ninguém podia passar por aquele caminho. Observe que Mateus diz que ele chegou à margem, ao outro lado. Você vai chegar ao seu porto seguro, porque o Senhor, quando garante, está garantido. Se Deus prometer a tu nesta manhã, durma tranquilo, porque por certo a vitória vem. Quando Jesus desce do barco, a Bíblia diz que 2 homens endemoniados que vinham de um sepulcro feroz, ele agia de uma tal maneira que ninguém poderia entrar ou passar naquela estrada. Ora, Mateus diz que é 2 endemoniados, Marcos vai dizer que é 1 endemoniado, Lucas vai confirmar que é 1 endemoniado. Uns teve mais conhecimento, declarou muito mais. Louvado seja Deus. E eles vieram de encontro a Jesus, e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo. Observe que eles têm um tempo, o demônio tem o seu tempo. Louvado seja Deus. Mas, irmão, qual é o tempo do demônio? A Bíblia vai dizer, lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, a Bíblia vai falar da segunda morte. A Bíblia vai dizer que a morte e o inferno será lançado no lago de fogo.
Mas o versículo 15 ele vai dizer: e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lago de fogo é a perdição. O inferno ainda não é a perdição. O inferno é todo aquele que desce à sepultura sem Deus e sem salvação. A ausência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A perdição é aquilo que Jesus falou no livro de Mateus: aonde o fogo não se apaga e nem o bicho morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. A morte e o inferno vai ser lançado também no lago de fogo. Aí será o tempo. Apocalipse também vai falar sobre o tempo do diabo. Ele tem o seu tempo. Viesse nos atormentar antes do tempo, e andava pastando distante dele uma manada de muito porco. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porco. Observe uma coisa: Jesus nem expulsou, ele se entregou. Quando ele vira Jesus, logo ele diz: viesse nos atormentar, bem sabemos que tu é o Cristo, o Filho de Deus, mas viesse nos atormentar antes do tempo. Escute isto, Jesus aqui no livro de Mateus não resiste que Jesus expulsou. Claro que Marcos vai dizer, Lucas também vai falar, que ele repreendeu. Mas Mateus diz que imediatamente eles viram uma manada de porco longe. E disse: já que nos expulsa, ordene a nós entrar nessa manada de porco. Jesus ordenou e eles entraram. Os porcos se precipitaram e entraram no mar. E a Bíblia vai dizer que eles morreram na água. E o porqueiro, vendo isso, seguiu e foi à cidade. Indo eles à cidade, ele anunciou o que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que toda a cidade veio de encontro a Jesus. Chegando aonde estava Jesus, expulsaram Jesus da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que Marcos vai dizer que esse endemoniado, quando Jesus entra no barco, ele pediu para vir com Jesus, para vir no meio dos discípulos. Jesus não ordenou. Segundo Marcos vai dizer que Jesus disse: vai e diz aos teus, tão grande coisa o Senhor tem feito. Louvado seja Deus. Vai servir de testemunho e dizer que tão grande coisa o Senhor fez por este. Deixa eu te dizer uma verdade. Jesus pode te curar nesta manhã. E você pode o testemunhar. Você é uma testemunha que Jesus, nesta quinta-feira, tem te curado, porque a palavra de Deus tem invadido na tua casa nesta manhã. Louvado seja Deus. E aonde Jesus chega, algo acontece, milagre acontece, demônio tem que fugir, bater em retirada, alguém sendo liberto. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 9, e entrando no barco, passou para outra margem e chegou
à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico. Jesus agora retorna de Gadara para Cafarnaum. Quando Jesus chega na sua cidade, observe, chegando e entrando dentro da casa, chegou muita gente que ninguém poderia entrar pela porta. Marcos vai dizer lá no capítulo 2, que eles observavam quando Jesus chegava, porque chegando ele, todos souberam. Então tinha alguém esperando Jesus. Jesus vai entrar hoje na tua casa. Louvado seja Deus. Trouxeram um paralítico. Agora, não puderam entrar pela porta. A Bíblia diz que ele foi trazido por 4 homens. E a fé daqueles homens era tremenda. Já que não podemos entrar pela porta, destelharam o telhado e desceram o paralítico. Jesus, olhando para o paralítico, disse: filho, perdoado te são os teus pecados. O que me chama a atenção do texto, que Jesus poderia dizer: paralítico, levanta logo, mas não. Jesus disse: perdoado, filho, perdoado estão os teus pecados. Primeiro, Jesus quer te perdoar. Primeiro, Jesus quer te salvar. Segundo, Ele quer te curar. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém que estava ao lado, disseram: quem é esse que pode perdoar pecado? É blasfêmia. Jesus, olhando para eles, disse: por que razoais bem em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer para o paralítico: pega a tua cama e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, e dizer para o paralítico: toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. É a autoridade, é o poder de Jesus. É isso que eu estou falando para você, do poder de Jesus, o poder que pode perdoar pecado. Ele pode perdoar o teu pecado e ainda mais te curar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que imediatamente aquele homem pegou a sua cama e foi para a sua casa, se levantou. Louvado seja Deus. Ai, irmão, está muito difícil o meu problema. Está mesmo para você, para o homem, só vê o impossível. Mas nesta manhã Deus está vendo o possível na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não tem nada difícil. Para Deus tudo é impossível. É possível Ele te curar nessa manhã. Eu estou pregando hoje sobre cura, sobre o poder de Jesus. Jesus tem poder para te curar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe, certo dia
Alguém falou para mim e disse: olha, Jesus é muito festeiro. Na Bíblia a gente só vê Jesus nas festas. Eu digo, você tem toda a razão. Jesus gostava muito das festas. Agora, as festas que Jesus ia, ele ia para fazer milagre. Louvado seja Deus. Ele não ia para se alegrar. Ele ia para fazer o milagre acontecer, porque era nas festas onde todo estava lá. Todo Israel, louvado seja Deus, tinha as festas que ia todos. Jesus aproveitava para fazer o milagre, para mostrar que era o Filho de Deus. Observe João 5. Daqui a pouco estou entregando o microfone para quem é de direito. Mas observe, João capítulo 5, versículo 1, está escrito: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, todo mundo sabia que a festa em Jerusalém, Jesus sempre chegava, Jesus sempre estava. Mas dessa vez, eu olho o texto e vejo diferente. Em vez de Jesus ir para a festa, Jesus foi para o tanque. Por quê? Jesus foi para o tanque. Na festa tem alegria, na festa tem dança, tem outras e outras coisas. Mas no tanque tem tristeza. Mas no tanque, chegando Jesus, tem milagre. Louvado seja Deus. O versículo 2 de ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 epênditos. Neste jazia grande multidão, mas é grande multidão que a Bíblia diz, de enfermo, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Tudo isso estava lá. Porque estava todo mundo à beira do tanque, esperando o movimento das águas. Porque a Bíblia vai dizer que um certo tempo descia um anjo e movia as águas, e o que entrasse primeiro, ele era sarado ou curado de qualquer enfermidade. Observe que este moço estava lá. O versículo 3 vai dizer, o versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descesse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aquele homem estava lá, louvado seja Deus, também esperando o movimento das águas. Mas o que me chama a atenção, o que Jesus disse para ele. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Esse homem achava-se enfermo há 38 anos. Não que ele estava na beira do tanque há 38 anos. A Bíblia vai dizer que ele se havia enfermo há 38 anos. É muito tempo. Louvado seja Deus. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe:
quer ficar sã? Quer ficar sã? Há uma interrogação para você nesta manhã. Quer ficar sã? Quer ficar curado? Louvado seja Deus. Quer ficar liberto? Não perde a oportunidade nesta manhã. Jesus está falando contigo. Quer ficar sã? Quer ficar curado? Cabe você tomar uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro primeiro do que eu. Isso implica em dizer que alguém foi e colocou ele lá no tanque. Dá a entender que este homem não tinha família, para quando a água fosse agitada, colocasse ele no tanque. Ele diz que quando ele se desloca para entrar no tanque, outros primeiro do que ele. Louvado seja Deus. Mas Jesus não estava procurando saber que ele tinha que entrar na água. Jesus estava dizendo: queres ser sã? Quer ficar curado? Louvado seja o nome de Jesus. A decisão é sua. Quer ficar sã? Quer ficar curado? É uma interrogação que Jesus faz através da sua palavra. Eu já falei para você que primeiro tome decisão. Você que ainda não tomou, depois da decisão, há uma interrogação. Quer ficar sã? Quer ficar curado? Você quem sabe nesta manhã que quer ficar curado, quer ficar sarado, quer ser liberto pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Aquele homem imediatamente ele tomou a sua cama e andou. Agora o versículo 9 vai dizer: logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aí é onde nós encontramos o problema. O homem foi embora com sua cama, mas a Bíblia está dizendo que aquele dia era sábado. Mas por que a Bíblia faz questão em dizer que aquele dia era sábado? Por quê? Porque o judeu, ele não fazia obra dia de sábado. E aquele homem, Jesus fez questão de curar ele dia de sábado. Observe que este homem se encontrou com o judeu. A Bíblia vai dizer: e eles disseram: não é dia de levar a cama. Ele disse: eu não sei, aquele que me curou, ele mesmo disse: pega a tua cama e vai para a tua casa. Louvado seja Deus. Aí é onde está o problema. Certa vez Jesus, numa sinagoga, curou uma mulher que andava curvada, dia de sábado, homem da mão esmirrada. E os judeus vieram a Jesus porque fazia aquela obra dia de sábado. Jesus disse: se o teu jumento ou o teu boi cair em um barranco a um dia de sábado, não é lícito tirar ele do barranco?
porque é sábado. Assim esta mulher, filha de Abraão, andava curvada, mas agora se endireitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ora, para terminar, também citamos um pouco a palavra, aquele texto de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. E mandaram recado para Jesus. Naquele tempo não tinha celular, não tinha meio de comunicação. Ora, o que me chama a atenção, porque aquele moço que foi dar o recado, levar o recado, ele imediatamente encontrou Jesus, porque não era fácil. Jesus chegava no canto, chegava atrás, ele curou o paralítico que já foi, já não está mais aqui. Chegou lá, curou o cego aqui, já não está mais. E de repente, aquele homem tinha um endereço certo de ir para encontrar-se com Jesus. Ora, a Bíblia diz que ele, Jesus, era amigo de Lázaro. E o amigo sabe aonde o outro anda. Este moço era adequado para levar a notícia. Por quê? Cada um não era qualquer um. Cada um no seu quadrado. Este moço era um mensageiro. Louvado seja Deus. Observe que Maria não mandou um boiadeiro que tomava conta de boi, qualquer coisa. Não, ele mandou justamente um mensageiro. O que me chama a atenção é que ele chega lá com a mensagem de Maria e agora volta com a mensagem de Jesus. Observe isso, que quando o mensageiro chega e avisa para Maria, Lázaro já tinha morrido. 4 dias se passa para poder Jesus chegar. O Senhor já cheira mal, já morreu. Porque com certeza, mas por que ele não vem? Não sei. E ele está dizendo que não é para a morte, mas Lázaro morreu no seio, mas ele disse que vinha. 4 dias Jesus chega, já cheirava mal, não importa. O poder está com ele, a vida está na mão dele, louvado seja Deus. Talvez você diga, o meu parente, o meu amigo, o meu vizinho, não sei, alguém da minha família já está à beira da morte, mas Jesus vai chegar. Jesus vai chegar e vai solucionar o problema, porque Ele é o dono da vida. Observe que quando Ele chega, começa... Marta vai, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus disse, Marta, crê somente. Ela corre e vai de a Maria, o mestre te chama. Jesus não mandou chamar Maria, foi ela que foi e disse, o mestre te chama. Quando Maria foi, fez a mesma pergunta de Lázaro, a mesma pergunta de Marta. Disse a mesma coisa, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus procura saber aonde era que ele estava, já cheira mal, já é de 4 dias. A Bíblia diz que os judeus estavam calentando Maria, estava consolando Maria. Jesus, vendo isso, chorou. E eles disseram, veja quanto o amava, como ele abriu os olhos do cego, porque não impediu de Lázaro não morrer. E Jesus disse, onde é que ele está? Levaram Jesus ao sepulcro, mas chegando lá, a Bíblia diz que Jesus fez uma oração, ergueu os olhos e disse, Pai, sei que toda a vida ou me ouvia, mas por causa do grande multidão que está nos ouvindo. Depois que Jesus orou, a Bíblia diz que ele gritou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Mas por que Jesus chama o livro disso? O nome de Lázaro? Por que Jesus não disse defunto, sai para fora? Amado, era o cemitério.
A palavra de Jesus tinha poder. Se ele dissesse defunto, sai para fora, era muito defunto saindo para fora. Mas ele ergueu os olhos e gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, todo ligado com a atadura, e ele mandou desligar, louvado seja Deus, e deu a vida a Lázaro. Jesus, nesta manhã, estou terminando, mas nesta manhã eu profetizo que Jesus está trazendo vida para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está trazendo saúde e providência para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.